Você já parou para se perguntar por que os maiores gênios do mundo conseguem entender e explicar conceitos complexos de uma forma tão simples? Já pensou no assunto? E eu não estou falando aqui de pessoas falsos gênios, mas pessoas inteligentes mesmo que conseguem simplificar ideias complexas. Imagino que você está diante da prova e de repente tem que revisar todo o conteúdo e você precisa se lembrar de informações importantes. O que você pode fazer para garantir que você vai se lembrar, principalmente nas provas discursivas? O que a gente pode fazer? Hoje a gente vai falar sobre o método Feynman. Ele foi criado pelo físico e ganhador do prêmio Nobel Richard Feynman. E ele pode transformar radicalmente a forma como você estuda e aprende qualquer assunto, acredite em mim. Então hoje eu vou compartilhar com você este método que mudou completamente a minha forma de entender assuntos complexos. Só para dar o pano de fundo, o Richard Feynman ele era um professor, além de ganhador, Nobel e tudo mais. E o que ele notou? Muitos dos alunos dele começavam a se esconder atrás de conceitos, jargões, palavras técnicas e não entendiam realmente aquilo que estava falando. E ele chegou à conclusão seguinte: para ver se uma pessoa realmente entendeu determinado assunto, o que temos que fazer? A gente precisa fazer com que aquela pessoa explique aquele assunto para alguém leigo, alguém que nunca foi exposto àquele assunto. Se ela conseguir explicar aquele conceito em palavras simples para uma criança de talvez 12 anos, ele realmente compreendeu aquele assunto e não está se escondendo atrás de intelectualidade. A gente vai mergulhar aqui nessa técnica e vamos descobrir tudo. Inclusive teremos aí uma aula prática. Ao final vou dar dicas bônus. Uma das coisas mais importantes sobre a técnica, um salzinho que eu boto nela, vamos dizer assim, um temperinho, eu vou deixar para o final, claro, né, para você ficar comigo até o final. Mas veja todo o vídeo, porque ele vai trazer informações cruciais para você. Vamos lá revisar então um pouquinho quem é esse Richard Feynman. Se você já viu o seriado Young Sheldon ou até The Big Bang Theory, ele era o ídolo dele. Ele tinha um pôster do Richard Feynman no quarto dele. O Richard Feynman nasceu em 1918, morreu em 1988 e ele ganhou o prêmio Nobel em 1965. Ele participou do Projeto Manhattan, que fez aí a bomba atômica, né? E além de escrever muito bem e fazer com que assuntos complexos fossem facilmente entendidos, ele era um excelente educador e era apaixonado por dar aula de física. E aí, tal Feynman, numa de suas aulas, dá para ver que tá todo mundo felizinho, né? O que acontece? Ele ficava muito frustrado porque o método tradicional de ensino era muito decoreba. E aquilo, as pessoas não compreendiam o que estavam decorando e basicamente decoravam palavras às vezes que nem faziam tanto sentido para elas. E a técnica Feynman, o método Feynman, foi feito para garantir que você realmente compreendeu aquele assunto. Então você tem 4 passos muito simples, eu adiciono aí um 5º passo para meu temperinho que a gente vai falar no final e basicamente você vai ter aí acesso a uma técnica que vai garantir que você, principalmente nas provas discursivas, que você tem que ter uma compreensão, e também provas de bancas mais complexas que exigem que você entenda na prática os conceitos ou que aplique os conceitos na prática. FGV, Sebrasp, Sesgan-Rio tem mostrado questões, até a própria FCC tem mostrado questões que exigem uma compreensão um pouco mais profunda para que você consiga realmente responder aquela questão. Então, vamos lá. A técnica, né? Primeiro você escolhe um tópico específico e aí quando você escolhe um tópico específico, tem que ser específico mesmo, já a gente vai falar sobre isso. Explique este tópico ou este conceito como se fosse para uma criança de 12 anos. Use linguagem simples e clara, revise e estude mais se necessário. A gente vai ver isso na prática, eu vou agora esmiuçar isso um pouquinho mais. Bom, benefício da técnica. Você sabe que você vai ter uma compreensão profunda, mas mais importante para a prova. Não adianta você saber e depois esquecer. Você vai ter uma compreensão da oradora. Como você vai compreender temas complexos por mais tempo, você vai ter mais facilidade de lembrar na prova.
você vai comunicar ideias complexas de maneira eficaz, talvez um dia até você vire um professor. E isso aqui é o mais importante, às vezes a gente não sabe até onde entendeu e até onde não entendeu. Geralmente quando você é exposto a um novo conhecimento, olha, eu entendi até aqui e até que eu não entendi, mas você não sabe onde é que é o aqui e onde é que é o ali. Então a técnica mostra exatamente até onde você compreendeu e onde precisa aprofundar. Essa eu acho a principal vantagem da técnica. Vamos lá então, como é que funciona? Primeiro, você tem que selecionar um assunto específico. Não é para selecionar o capítulo inteiro, é para selecionar um tema do capítulo, um subcapítulo, um tema estanque que seja altamente complexa. Você deve fazer uma explicação conceito a conceito. Você vai simplificar essa explicação numa linguagem infantil. Daí você vai tirar termos técnicos, palavras elaboradas e jargões. Ou seja, todas aquelas palavras difíceis você vai eliminar. Você pode escrever numa folha simples ou você pode utilizar um editor de texto. Você pode gravar um vídeo sobre o assunto, não precisa ser escrito, pode ser oral. Você pode fazer perguntas e respostas, você pode criar um blog ou sei lá, ou um vídeo no YouTube falando sobre o assunto ou numa outra rede social. A forma que você achar mais interessante. O importante é você utilizar essa forma simplificando e trazendo para uma linguagem infantil. Calma que a gente vai usar isso na prática. Depois que fizer isso, você talvez tenha que revisar. E você vai revisar e vai refazer para transformar de uma forma bem mais simples ainda. E o que acontece? Quando você vai revisar, talvez você trave em algum determinado ponto, ou até no passo 2 aqui, no simplificar ou no revisar. Se você travou, não conseguiu explicar, ficou confuso, você volta na teoria, repensa, reestuda, pesquisa, de repente até em materiais complementares para entender aquele assunto. E aí você aprofunda, tenta achar erros, situações vagas, situações não respondidas, você faz perguntas sobre o assunto e tenta imaginar exemplos práticos. Depois você faz uma revisão final e você pode repetir esses passos mais de uma vez. Se você quiser, pode simplificar mais uma vez, se achar que não está bom, você pode fazer mais um passo. Bom, algumas dicas e tudo. E truques, ela é uma ótima ferramenta para você revisar e reforçar. Então, se é aquele assunto complexo, mesmo que você já entendeu e está com uma certa dificuldade, essa ferramenta pode ser muito útil. Ela é útil para você criar respostas simplificadas, então você pode utilizar um flashcard com a pergunta de um lado, a resposta do outro. Ele é muito bom e você pode usar para outros materiais, como mapa mental, resumos, e você pode utilizar também ferramentas online como você pode utilizar ele com a repetição espaçada, você pode pegar um conceito, fazer a revisão ali na técnica Feynman e de tanto em tanto tempo rever essa técnica. Erros comuns. Decorar sem entender de forma superficial o que a maioria faz, né? Fica decorando ali conceitos, palavras voando. Não foca numa compreensão profunda, então você tem que focar numa compreensão profunda e você tem que entender o porquê e como dos conceitos. Bom, você tem que entender profundamente sem avançar. O que acontece é muitas vezes a gente, depois eu vou entendendo aí conforme eu vou lendo. Não, para ali, trava e leia. Procure no YouTube, procure na Wikipedia, procure em qualquer outro lugar e você tem que construir uma base sólida de conhecimento. Às vezes as pessoas querem criar um castelo de cartas, vão empurrando conhecimento sem assimilar a base, uma hora aquilo tudo cai e ele chega um momento que não entende nada. E vamos a um exemplo. Então você vai ser aqui perito em inflação. Se um dia você quiser explicar para alguém que é inflação, você vai sair perito. E aqui eu tenho um texto bem pesado, eu vou lendo aos pouquinhos, eu vou quebrar ele, mas é um texto explicando a inflação. Vou ler só, a inflação é o aumento generalizado dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Quando a inflação ocorre, o poder de compra da moeda cai. A inflação pode ser causada por vários fatores, incluindo o aumento de custo de produção, a demanda excessiva em relação à oferta e a expansão da oferta de dinheiro. Existem diferentes tipos de inflação, como a inflação da demanda, blá 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 blá. Não vou ler tudo, tá?
Aí o que eu fiz? Peguei conceito por conceito, vamos utilizando a técnica Feynman, né? A inflação é um aumento generalizado de preços de bens e serviços de uma economia ao longo do tempo quando a inflação ocorre. O poder de compra da moeda cai. Como que eu explicaria isso para uma criança de 12 anos? Aqui pode ter erros, porque não está revisado, é o primeiro contato que você vai fazer, né? Então, a inflação é quando os preços das coisas que compramos, como comidas e roupas, ficam mais caros ao longo do tempo. Isso significa que o dinheiro que você tem hoje vai comprar menos coisas no futuro. Tá aí um exemplo para uma criança, acho que ela entenderia. Daí outra parte do texto. A inflação pode ser causada por vários fatores: aumento de custos de produção, demanda excessiva em relação à oferta e expansão de oferta de dinheiro. Aqui já começou a complicar um pouquinho os conceitos, né? Então vamos lá. Temos inflação porque o preço de fazer as coisas aumenta, ou seja, a produção. Ou tem gente, de repente, com muito dinheiro e não dá tempo de fazer mais coisas para essas pessoas. Ou o governo faz mais dinheiro e dá para as pessoas sem tempo de produzir mais coisas. Tá aí um conceito meio confuso, uma criança, talvez, claro que vai passar depois por uma revisão, mas está mais ou menos explicando o custo de produção, demanda excessiva em relação à oferta e expansão de oferta em dinheiro. Expansão de oferta em dinheiro, o governo dá para as pessoas sem tempo de produzir mais coisas, dá dinheiro sem tempo de produzir mais coisa, custo de produção, preço de fazer as coisas aumenta e demanda excessiva. De repente, muita gente tem dinheiro, de repente não dá tempo de fazer as coisas. Aí, mais um termo. Existem diferentes tipos de inflação. A inflação da demanda, já mais um conceito, que ocorre quando a demanda agregada supera a oferta agregada. E a inflação de custo, que é provocada pelo aumento dos custos de produção das matérias-primas e salários. Como que a gente vai explicar isso aqui para uma criança de 12 anos? Um dos motivos da inflação é que tem mais gente com dinheiro, mas não dá tempo de produzir as coisas. Ou seja, aumenta a demanda agregada, é mais gente com dinheiro sem tempo de produzir as coisas. Ou as coisas que precisamos para fazer produtos, plástico, madeira, etc., ficam mais caros. Ou seja, inflação de custos. E tudo fica mais caro. E salários. Bom. Aqui mais um conceito. Ó. Para medir a inflação, utilizamos o IPC e o IPP. Aí, ó, se o preço das coisas que compramos no supermercado ou lojas aumenta, o governo mede o IPC, Índice de Preço ao Consumidor. Se for o preço das indústrias ou outros produtores, o governo mede o IPP, Índice de Preço ao Produtor. Então, a gente tem aqui consumidor, preço nas lojas de supermercados. Produtor, preço da indústria dos produtores. Tá mais ou menos, o conceito ficou um pouquinho confuso, mas é o primeiro, depois a gente revisa. Aqui mais um conceito complexo. As políticas monetárias e fiscais são ferramentas usadas pelos governos para controlar a inflação. Confusinho, né? Vamos lá. Para diminuir a inflação, o governo utiliza a política monetária, fazendo que tenha mais ou menos dinheiro na mão das pessoas, principalmente pelos bancos, e fiscal. O governo gasta mais ou menos, deixando mais ou menos dinheiro com as pessoas, comprando mais coisas ou contratando mais gente. Ou seja, ou o governo deixa os bancos com mais ou menos dinheiro para poder dar para as pessoas, vai ter mais ou menos dinheiro, ou o governo gasta mais ou menos e vai ter mais dinheiro circulando, isso aí controla a inflação. Mais um, a inflação pode ter efeitos negativos na economia, como a redução do poder de compra e a incerteza econômica, mas também pode ter efeitos positivos, como a redução da carga real da dívida. Daí a inflação pode ser ruim para a maioria das pessoas que têm menos dinheiro para gastar, mas quem tem dívidas pode ser boa, pois a dívida pode ficar mais barata, porque geralmente, às vezes não tem indexador. Vamos fazer a revisão 1? Então eu peguei todos aqueles conceitos e vou revisar para compilar, para ficar mais fácil, para ver se eu não me perdi de nada. Então, inflação é quando o preço das coisas que compramos, como comida, roupas, ficam mais caros ao longo do tempo. Isso significa que o dinheiro que você tem hoje vai comprar menos coisas no futuro. Achei que ficou bom. Vamos lá. Porque temos inflação, o preço das coisas aumenta, há muitas pessoas com muito dinheiro e não há tempo suficiente para produzir mais coisas. O governo imprime mais dinheiro e dá às pessoas, mas não há tempo suficiente para produzir mais coisas.
Como medimos a inflação? Daí, índice de preço do consumidor, pode medir o aumento de bens que compramos nos supermercados ou lojas, ou o governo usa o preço do produtor para medir o preço das indústrias ou outros produtores. Aqui acho que ficou um pouquinho ainda de conceito, mas tudo bem. Como o governo controla a inflação, daí tem a política monetária, que controla a quantidade de dinheiro em circulação, geralmente pelos bancos, e a política fiscal, quando o governo decide gastar mais ou menos dinheiro influenciando as pessoas. Aí uma simplificação geral, eu fiz o título aqui, porque os preços sobem, se muitas pessoas têm dinheiro e querem comprar as mesmas coisas, os preços sobem. Se os materiais usados para fazer os produtos ficam mais caros, o preço também sobe. Bem simplificado todo esse conceito. Como o governo controla a inflação, menos dinheiro em circulação, o governo pode aumentar a taxa dos bancos para que as pessoas peguem menos dinheiro emprestado e gastem menos gasto. O governo pode gastar menos dinheiro, o que significa que há menos dinheiro na economia para as pessoas gastarem. Bom, aqui eu fiz uma simplificação. O último eu acho que não está muito claro para uma criança de 12 anos, mas assim, ó, eu diria que o primeiro é para uma criança de 12 anos. À medida que vai indo, você pode melhorar um pouco a linguagem, um pouquinho para a sua linguagem. Não precisa ser tão infantil, porque se você já fez ali para a linguagem da criança de 12 anos, é sinal que você já compreendeu. Então você pode ir melhorando e colocando alguma palavrinha ali um pouco mais adulta, tá? Você pode usar analogia se quisesse. Poderia, vou dar um exemplo. Hoje eu compro uma caneta por R$10. Se tiver inflação, amanhã eu tenho que comprar 11. E não aumentou meu salário. Você pode criar exemplos reais, você pode criar uma historinha, várias coisas. Aí você pode criar toda uma historinha com exemplos reais. O governo imprimiu mais reais, as pessoas estão com mais dinheiro e todos querem comprar a mesma caneta, só tem uma caneta, não dá tempo de produzir duas canetas. Você pode criar esses exemplos para tornar mais real o método Feynman. Bom, eu vou dar um bônus e tem ainda dicas importantes e uma delas é crucial. O bônus é o seguinte: eu vou chamar e chamo de caderno de conceitos. O que acontece? Todo o seu estudo ele é feito de conceitos muitas vezes complexos. O direito, a economia, a estatística, a matemática, tudo é feito de conceitos. Até a língua portuguesa é feita de conceitos. E o que eu recomendo você? Fazer caderno de conceitos com palavras mais simples, conceitos complexos, para você entender. Então, eu peguei todo esse estudo e peguei os conceitos e transformei todos em palavras simples. Você pode fazer indexado para depois procurar, você pode fazer no Google Keep ou no OneNote ou até no arquivo de Word para depois procurar. Bom, inflação, quando os preços das coisas que compramos ficam mais caros ao longo do tempo. O que é poder de compra? O quanto de coisas que você pode comprar com o dinheiro que você tem, só que tudo naquele texto principal. Quando os preços das coisas sobem, seu dinheiro compra menos coisas. Custo de produção, o que é? O dinheiro que as empresas gastam para fazer produtos, como pagar pelos materiais e salários dos trabalhadores. Demanda e oferta. Demanda é quando as pessoas querem comprar algo, oferta é quando essas coisas estão disponíveis para vender. Expansão da oferta de dinheiro é quando o governo coloca mais dinheiro em circulação, dando às pessoas mais dinheiro para gastar. O que é inflação de demanda? Quando muitas pessoas querem comprar as mesmas coisas, mas não há o suficiente para todos, fazendo os preços subirem. O que é inflação de custo? Quando o custo de fazer os produtos aumenta e as empresas cobram mais para cobrir esses custos. Daí a gente tem o índice, tem o IPC, que mede o preço das coisas que compramos, como comida e roupas, e o IPP, que mede o preço das coisas que fabricamos para fazer produtos. Daí política monetária, quando o governo controla quanto de dinheiro as pessoas podem pegar emprestado ou quanto dinheiro está circulando. Política fiscal, quando o governo decide gastar mais ou menos dinheiro. Redução da carga da dívida, quando a inflação faz o dinheiro valer menos, é mais fácil pagar dívidas antigas, porque a quantidade de dinheiro que você deve não muda, mas o valor do dinheiro que você ganha hoje é maior. Eu sei, pode ter parecido confuso, eu peço que você volte, leia, porque eu peguei um conceito já meio confuso de inflação, já peguei um conceito mais pesado, por quê? Porque a técnica Feynman não deve ser utilizada em conceitos mais simples. Então minha sugestão é você pegar só para conceitos mais complexos, e minha sugestão é faça um caderninho ou um dicionário de palavras técnicas ou de termos ou conceitos para você
conseguir mais rapidamente. Porque ó, quando você elabora isso aqui, quando você escreve com as suas próprias palavras, você está estudando e mandando para a sua memória de longo prazo. Utilizando essa técnica, você vai ter uma base para uma prova discursiva ou para uma redação muito grande. Porque isso aqui dá trabalho você revisar, dá trabalho você simplificar e faz um exercício mental muito grande. Então você vai estar muito melhor preparado. Bom, não utilize para todo o conteúdo, não dá. É humanamente impossível você estudar todo o conteúdo da sua prova apenas com a técnica Feynman. Só utilize para aqueles conteúdos que são mais conceituais, mais complexos e mais essenciais mesmo, mais importantes para dar a base para a matéria. Então, quando é uma introdução ali, ó, introdução ao direito constitucional, introdução ao direito não sei o quê, talvez as introduções seja interessante utilizar durante todas as introduções da técnica Feynman. Você pode fazer o caderno ali de termos técnicos para tudo, mas a técnica Feynman para tudo não dá. Bom, utiliza principalmente naqueles temas que tem mais chance de ser cobrado em discursivas. O bom é que você vai ter certeza que realmente entendeu. E outra coisa interessante, você treinando, você vai acelerar, vai fazer mais rápido, vai pegar aí o esquema e vai ser bem melhor. Vou deixar aqui para você a frase do Richard Feynman. Eu não sei qual é a sua ideia sobre a ciência, mas a ciência sobre se divertir, sobre encontrar coisas novas. O verdadeiro prazer está na descoberta. No mais, eu desejo para você um ótimo dia. Deixe um joinha no vídeo, deixe um valeu nos comentários, compartilha com os amigos, me ajude a continuar te ajudando. Para receber dicas como essa, não deixe de seguir o meu canal Wagner Fernandes PC, o site próximosconcursos.com e o canal do YouTube Próximos Concursos. Abração e sucesso!